Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo certo aí com a vida de cada um de vocês aí que esteja me acompanhando aqui no meu canal. Bom, eu sou o Ed e esse é meu canal aqui no YouTube, Edival Leite Líder Coach. E seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Aqui nesse canal falamos vários assuntos abordados aí, né, relacionados aos processos gerenciais aí dentro de fábricas, dentro de empresas, todos os processos organizacionais aí. Também falamos da metodologia coach aplicada aí, né, aos processos de planejamento estratégico e até mesmo aí, né, se estendendo ao coaching de vida aí, que faz parte do processo organizacional relacionado a pessoas. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho, né, sobre inovações. As inovações sempre constantes aí nos processos de gestão e planejamento estratégico. Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre PCP, gente, que é a minha área de atuação aí, o planejamento estratégico, né? Planejamento e controle aí da produção de modo em geral. Mas também quero dar uma entrada melhor aqui e colocar o PCP aí de forma mais abrangente aí como um todo, relacionado a todo o processo, né? E eu quero acrescentar aí, né, mais um pouco falando sobre uma gestão aí bem mais completa, que é o quê? O PPCPM. O que significa essa sigla gigantesca, gente? É o planejamento, programação e controle da produção e dos materiais. Então estamos englobando aí todos os âmbitos aí, né, do planejamento estratégico de todo o PCP. As questões relacionadas aí ao planejamento e programação da produção são desafios constantes para as empresas. Como que funciona aí na fábrica que você trabalha aí? Você que esteja assistindo esse vídeo, que por acaso seja de planejamento estratégico, como que funciona aí? Eu falo que há uma diferença entre planejar e programar, e ambos os processos aí devem ser realizados tanto para a capacidade como para a produção e também para os suprimentos de modo em geral, gente. Nós estamos falando do processo todo aí, englobando aí todos os aspectos. Por esse motivo, né, eu uso esse termo, né, PPCPM, que é o planejamento, programação e controle da produção e dos materiais, que é o planejamento mais voltado aí, né, a todos os processos, que engloba uma visão geral, né? Equalizar a demanda e a oferta, capacidade, né, leva a empresa a obter aí os menores custos da produção, na medida em que orquestra o ritmo de seus processos e dimensiona aí seus recursos humanos de forma aí, otimizada aí dentro do setor fabril, dentro das organizações. E isso, né, é uma visão que o planejamento de produção ele tem que ter. E esse equilíbrio se torna possível aí quando os processos de planejamento e programação atuam para promover a integração das áreas funcionais aí da empresa e o desdobramento aí da informação dos níveis estratégicos ao operacional. É aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, né? O estratégico, o tático e o operacional. Tudo tem que estar funcionando em conjunto ali para que o resultado aí seja o melhor alcançado possível. E as políticas de atendimento, aí, né, de produção e estoque, elas complementam esses processos, dando forma aí à estratégia de operações aí dentro da empresa, né? Eu falo de um modo, né, bem mais abrangente, de uma visão aí macro dentro da empresa. Por isso que eu estou falando, né, do planejamento da sua forma em geral. Nesse sentido, devemos sempre estar atentos aí aos processos e fazer sempre a revisão aí do PPCPM, que é a sigla, né, que é usada aí, visando a melhoria dos indicadores aí de atendimento. É um PCP mais completo, é um PCP que tem uma visão macro aí de todos os processos fabris da organização. Eu falo que tais revisões podem envolver grandes soluções aí a curto prazo, tá, gente? Você tendo isso muito sistematizado. Que é o quê? Diagnóstico do PPCPM, né, a partir da visão aí do ciclo do pedido, buscando-se identificar oportunidades de melhoria e propor aí um roadmap, né, que é o quê? Um roteiro, tá, gente? Na tradução literal. De transformação aí, visando um estado futuro de melhor performance, de atendimento e de custos. Essa é uma das visões aí macros do PPCPM. Outra coisa, gestão de demanda. Construir uma previsão de vendas assertiva é um passo importante aí da construção aí de um grande plano de vendas aí
dentro do processo organizacional. E isso o PCP também tem que estar aí, né? A área de planejamento tem que estar atenta a isso. O uso de técnicas estatísticas aí é largamente utilizado para a elaboração de cenários de previsão. Você tem uma visão aí, né, do macro, como eu disse, né, a longo prazo. O planejamento de vendas e operações aí, que a gente chama de SLOP, e estruturar esse processo de planejamento agregado, objetivando aí a integração das áreas funcionais, de forma a trabalhar aí colaborativamente aí, em um plano único para a empresa. Eu falo que essas reuniões aí de SNOP, elas têm que ser elas têm que acontecer, né? Elas têm que estar aí presentes dentro dos processos aí de um modo geral, porque estamos falando do planejamento estratégico, coração da empresa. Um ótimo plano de produção, plano mestre, gente, que a gente chama de MPS. O nivelamento aí dos recursos e definição aí de um mix de produtos são objetivos principais aí do plano mestre de produção, que atua aí no médio prazo, no nível que eu chamo de tático, né, dentro da empresa. Então, esse plano mestre ele tem que acontecer, ele tem que estar ali bem claro para todo mundo. Uma gestão da capacidade, aí, estruturar uma análise de capacidade que permite identificar recursos críticos, e os recursos ociosos aí é a chave para o melhor aproveitamento aí dos recursos. Tá vendo, pessoal? Quanta coisa você pode, né, agregar ali dentro do planejamento mestre, ali, né, dentro do processo de planejamento estratégico? Adicionalmente, aí, a validação dos planos de produção exige uma ferramenta de avaliação da capacidade. Eu falo que cases aí de muitas empresas podem nos dar um norte aí de como devemos aplicar o planejamento estratégico aí. Uma outra coisa, gestão de estoques, né? O custo de capital aí na forma de estoques pode ser determinante aí para a operação de uma empresa. Às vezes você produz e acaba morrendo no estoque. Então é importante aí ter esse ciclo, né, muito bem estabelecido. E estabelecer políticas de estoque e dimensioná-los aí são exemplos de melhores práticas aí dentro dos processos, né, de indústria aí, dentro das empresas. Eu falo que modelos de reposição de estoque também podem ser utilizados em ambiente de produção para estoque. Você tem que fazer uma simulação ali para você entender o que está acontecendo ali dentro desse processo. E por fim, né, eu vejo aí que a programação da produção, que é o sequenciamento da produção aí, que é uma atividade fundamental aí do nível operacional. Então o PCP ele tem que estar desde lá, né, do estratégico, do tático e do operacional aí atuando dentro da empresa. E isso tem que ser validado, né? E pode ser operacionalizado ali através da implantação de grandes softwares, que alguns a gente chama de APS, ou através aí de lógicas simplificadas aí de programação, sem a utilização de softwares de apoio tão sofisticado. Porque nem muitas empresas acabam trabalhando aí, né, com o RP, com o WMS, com o TMS, que eu falei em outro vídeo. São muitas as dicas de aperfeiçoamento aí do planejamento, né, e do processo estratégico. Olha que legal isso, né, gente? Você saber aí fazer uma gestão estratégica de PCP, hoje nós temos que ter essa visão, e não mais como era no passado. Então você tem que se tornar-se um líder de planejamento e através da excelência em PCP, transformando aí o atendimento ao cliente em um diferencial competitivo. Porque as outras áreas da fábrica, pessoal, elas são clientes do planejamento. Todas as outras áreas são clientes do planejamento. Temos que ter essa visão em cima disso. E o planejamento tático, né, e estratégico de operações aí, ele tem que estar, né, ali juntinho ali. E eu falo que também tem a sequência do planejamento de produção e suprimentos, né? Que é o que eu falo, né, do PPCPM, que é do modo geral aí, para fazer uma programação aí de produção excelente aí dentro dos seus processos. Então essas áreas têm que estar todas interligadas. Você não pode ter uma visão somente, né, de aplicação do plano, e sim desde o início, né, a matéria-prima que vai iniciar a sua produção, o processo, né, de manuseio dessa matéria-prima dentro da fábrica, as outras sequências aí do seu processo dentro da indústria, né, seja ele de forma mais diversificada, aí, né, nós vamos fazer a explosão de toda essa matéria-prima para se tornar um produto final lá na frente. Então, esse processo tem que estar englobado em tudo.
E eu falo que fazer a revisão aí sempre, aplicando novas metodologias, aí, novos conceitos dentro do planejamento estratégico, é o que eu sempre digo, é fazer uma inovação. Hoje não podemos mais olhar, né, a parte de planejamento estratégico como a gente olhava antes. Hoje as grandes empresas, elas estão olhando aí o planejamento estratégico valorizado, né? Elas têm aí, né, uma análise de risco dentro dos seus processos. As grandes empresas aí que estão empoderadas aí no momento, elas estão utilizando isso. E por que não a gente falar das pequenas empresas, né, e das médias empresas aí também passarem a utilizar esse processo, sair daquelas ferramentas, né, mais arcaicas, um pouco mais antigas que eram utilizadas, né? Não digo que o Excel ele está em desuso, porque sempre acabamos utilizando o Excel aí dentro dos nossos processos aí, né, Fabris, mesmo que a gente tenha um sistema de gestão aí, uns capis mais evoluídos, né, como softwares aí, como eu falei do ERP em outro vídeo, a gente tem que estar sempre aí, né, voltado ao uso das tecnologias aí para nos auxiliar aí nos processos de planejamento estratégico, nos tornando aí diferenciais aí dentro dos segmentos da qual nós estamos inseridos ali, né? A fábrica está inserida num segmento, num nicho, e ela tem que fazer o diferencial aí, ela tem que fazer o diferente, e isso é muito importante. Então, gente, só dei uma pincelada aqui, né, sobre o PPCPM, que é um planejamento estratégico aí mais englobalizado, né, de uma maneira mais fechada, falando também da parte de materiais aí, né, que você tem que estar ciente do processo de materiais, de insumos almoxarifado, né, de estoques, da parte de logística. Então a gente tem que estar ciente de todo o processo aí. Então, pessoal, até um próximo vídeo aí para vocês. Gratidão aí a quem me segue aqui no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, né? Ative aí as notificações para vocês estarem recebendo sempre vídeos relevantes aí dos assuntos que eu acabo abordando aqui, né, dentro do meu canal. Então, sucesso para vocês sempre aí na jornada de vocês e até um próximo vídeo aí, pessoal. Grande abraço.